Uma outra notícia, de acordo com o levantamento da Quest, divulgado nesta sexta-feira, quase metade dos brasileiros parecem não acreditar na investigação da Polícia Federal sobre o suposto golpe de Estado. De acordo com esse levantamento, 46% da população sequer sabia da existência da operação contra golpe. Entre os eleitores de Jair Bolsonaro e os que votaram em branco, nulo ou justificaram seu voto, cerca de 45% da população disse não acreditar nas acusações contra o ex-presidente e também seus aliados. Os resultados revelam a mesma tendência apresentada pela Quest em novembro, que mostrou que as investigações da PF sobre a alegada trama não tiveram tanta repercussão nas redes sociais. Chamar o Luiz Felipe Dávila a começar esse giro de análises. Dávila, 46% da população sequer sabia da existência dessa operação contra golpe. O que a gente tem visto até aqui, Dávila, é muita espuma? Total. Aliás, tem uma outra pesquisa também, a Atlas Intel, Caniato, que mostra que 80% da população não acha que o 8 de janeiro foi um golpe de Estado. 80%. Aqueles que sabiam o que é o 8 de janeiro aconteceu, fizeram a pergunta, vocês acham que isso é um golpe de Estado? Não, 80% disse que não era, que era baderna, que era coisa de arruaceiro. Então, veja como o bom senso popular, desarmado de ideologia, dogmatismo partidário, militância política, entende as coisas como elas são, não como a fantasia da narrativa. E o que nós temos de fazer cada vez mais é separar a narrativa dos fatos. Você, Cristiano Beraldo, a voz do povo é a voz de Deus, mas é preciso levar em consideração, claro, não somente o ditado popular, mas a sabedoria popular para analisar os detalhes do que é divulgado pela imprensa, né? A avaliação do povo é importante também para a gente debater aqui. Na verdade, essa pesquisa traz um elemento que é realmente muito importante ser considerado, que é como as pessoas, em geral, estão enxergando o que aconteceu no Brasil entre o final de 2022 e o início de 2023. E não há elementos, e se a gente olhar com uma visão mais crítica, não há elementos para dizer, na minha opinião, que o Brasil esteve em risco, que a nossa continuidade institucional esteve em risco. Eu não vejo dessa maneira porque acho que faltam ali elementos fundamentais para que qualquer tentativa ou planejamento de interrupção da sequência democrática fosse implementado. Não quer dizer que não houve quem fizesse ou discutisse ou tentasse tramar alguma coisa. Agora, o 8 de janeiro, a gente já falou isso aqui outras vezes, ele teve um desdobramento que eu também não vejo como, e as pessoas estão aí corroborando isso, não via como que aquilo realmente desembocasse na tomada do poder, ou dos 3 poderes no Brasil. Então, essa conexão ela não ficou evidente para boa parte da população. E isso faz com que essa população, que é representada por aqueles que estão exercendo funções de poder em Brasília, faz com que a população não compreenda a conexão entre o que aconteceu, a forma como está sendo tratada, inclusive as punições que estão sendo proferidas pela justiça contra aquelas pessoas do 8 de janeiro. E isso vai criando uma sombra, um ambiente meio nebuloso que fica todo mundo receoso. E isso realmente é que faz muito mal ao Brasil. Pois é, pesquisa que entrevistou mais de 8.500 pessoas com idade eleitoral, mais de 16 anos, entre os dias 4 e 9 de dezembro, nível de confiança 95%, margem de erro 1 ponto percentual para mais ou para menos. Você, Mota, o que esses números trazem, o que é preciso considerar em relação a esse levantamento da Quest? Vocês sabem que eu não acredito em pesquisas. Em relação a isso, eu não consigo nem entender a relevância de uma pesquisa como essa. Perguntar às pessoas se elas acreditam ou não que um crime foi cometido, para quê? Com que objetivo? Decisões judiciais
não são tomadas em função de pesquisa de opinião. Investigações não se decidem, não são decididas com base no percentual de pessoas que é a favor ou contra. Elas são decididas com base na lei e nos fatos. Os méritos ou deméritos dessas investigações têm que vir da análise dos fatos e da coerência do que é apresentado, não de uma pesquisa de opinião. Sinceramente, eu vejo com extrema desconfiança isso. Pois é, esse é uma boa questão levantada pelo Mota, mas se o Mota faz esse questionamento, Dávila, eu trago uma informação adicional. Claro que eu não vou revelar o nome da empresa. Quem encomendou essa pesquisa foi um banco de investimentos, Dávila. Por qual razão um banco de investimentos encomendaria uma pesquisa para tratar desse tema? Ô, Caniato, é interessante isso, né? O Mota tem toda a razão. A lei não deve ser baseada em pesquisa, ou a punição de alguém não pode ser baseada em pesquisa. Mas é interessante capturar o sentimento das pessoas. As pessoas estão cansadas da polarização, as pessoas estão cansadas deste festival de narrativa, enquanto elas vivem os seus dramas do dia a dia. O drama da insegurança pública, o drama da péssima qualidade da educação, o drama no posto de saúde. Esses são os dramas. O drama da inflação. Cadê a picanha que foi prometida aí? Picanha virou quase que joia. Daqui a pouco você vai comprar em joalheria picanha no Brasil. Então, o ponto é o seguinte, essas coisas não têm nada a ver com a realidade do dia a dia das pessoas. E o mercado financeiro, como ganha muito dinheiro emprestando dinheiro para o governo, e por um governo irresponsável, aí tem um dinheirinho para ficar fazendo pesquisa para tentar atrair o mercado e ver se tem alguma chance de especular em alguma coisa. Mas, realmente, a irrelevância de muitas pesquisas feitas no Brasil que não dizem absolutamente nada. Mas é bom ter um termômetro do que a população acha. E a população acha o que os fatos mostram, não o que a narrativa político-militante partidária dita.